Olá, pessoal. Estamos nós aqui no nosso curso técnico em multimeios didáticos. Hoje nossa conversa vai ser sobre o laboratório de línguas. Vocês já viram um apanhado geral, já estudaram na unidade 1 uma experiência como prática científica, experimentação na verdade. Já viram informações sobre os laboratórios, acredito eu, e sobre o laboratório de ciências, né? E hoje nós vamos falar então do nosso laboratório de ensino de línguas. Vamos ver algumas informações, alguns comentários sobre como ele é composto, né? Vocês, enquanto técnicos em multimeios didáticos, qual será o papel de vocês, né? E também sobre tudo relacionado, quase tudo, né? Que é um apanhado geral, uma visão geral sobre esse laboratório. Eu me chamo Aline Paiva da Silva, sou professora especialista em língua espanhola pela UESP. Minha experiência como professora de espanhol é em cursos de conversação. Eu já dei aula no curso de extensão da Federal, da UESP. Fui tutora recentemente na UESP, no curso de graduação em língua espanhola. O polo no qual eu acompanhava era o Polo Valência. Eles irão se formar agora em setembro para outubro. E agora eu estou como graduanda em análise e desenvolvimento de sistemas, procurando novos rumos, né? Então, vamos começar a nossa conversa. Antes de tudo, vamos ver como as pessoas aprendiam idiomas antes de todo esse aparato tecnológico que nós temos hoje, né? Vamos fazer um túnel do tempo agora, rapidinho, certo? Então, vamos começar. Nossa retrospectiva histórica. Primeiro comentário que nós vamos fazer é sobre a escrita. Sabemos que o homem primeiro falou, depois foi que ele escreveu. Antes da escrita ainda tiveram os hieroglifos, não sei se a pronúncia está certa, mas vocês estão entendendo o que é, né? As pinturas rupestres, então aqueles símbolos, antes de se criar a escrita como conhecemos hoje, a estrutura escrita como conhecemos hoje. Então, como era apresentada essa escrita? Que tecnologia era usada naquela época? A primeira tecnologia usada foi o volume. O que era o volume, né? No princípio, os textos eles eram registrados nesse objeto, que era um rolo de folhas de papiro, como podemos ver aqui nessa figura, certo? Era todo enroladinho, vários rolos. Nós vemos muito em filmes antigos, né? Aqueles recipientes cheios de rolos, e quando falam de caçada, relíquias, essas coisas nós encontramos, né? Esse era um volume. Depois foi evoluindo, como tudo evolui, né? Viemos para o Códex. No século I a.C., Júlio César teve uma ideia. Ele dobrou uma folha de papiro dessas em páginas, né, entre aspas, individuais, o que levou à criação do Códex. Então, o primeiro prenúncio da página do livro, do caderno, como nós temos hoje, veio aí, lá em Júlio César, no primeiro século século I a.C. Depois disso, surgiu o livro. Quando surgiu o livro? Quando tivemos a invenção da imprensa por Gutenberg, que foi a primeira grande revolução tecnológica na história da cultura humana. A primeira notícia que se tem do uso do livro pelo aprendiz data de 1578, com a publicação de uma gramática do hebraico pelo cardeal Bellarmine, ou Bellarmine, não sei, né? Então, o primeiro livro, no nosso contexto, ensino de língua, ele foi inaugurado... Não, mentira, não é inaugurado não, gente. O primeiro livro com imagens foi o Orbis Sessulium Pictus, de Comenius, que na realidade era o quê? Era um livro de vocabulário ilustrado, publicado em 1658 para a educação infantil. Nós tivemos o primeiro livro impresso, sem imagens, né? A gramática, que foi pelo cardeal Bellarmine, que foi entregue para um aprendiz. Depois, um livro de vocabulário infantil, que foi esse Orbis Sessulium Pictus. Vemos aqui o latim, né? Então, era muito precária se nós olhamos de nossa visão de hoje para aquela visão, para aquela época, a apresentação da gramática dos livros, né? Hoje, papel revista, papel reciclado, papel de todos os tipos,
Cada livros impressos que nós vemos tão bonitos é uma arte. Tem alguns livros que é uma arte quando nós abrimos, né? Impresso, mas se olharmos para trás, vamos achar aquilo muito atrasado. Mas para aquela época, aquilo era uma grande tecnologia. Então, os livros foram só evoluindo e foram cada vez mais utilizados como um recurso didático, né? Hoje, qual escola não tem um livro didático, né? Se não tem o professor, principalmente acontece com o professor de línguas em certas escolas, principalmente públicas, que não tem, né, um material didático de ensino de línguas, ele vai e elabora uma apostila, um apostilado, por exemplo. Então, temos aí a tecnologia da escrita. Depois disso, veio a tecnologia de áudio e vídeo, que foi uma grande inovação tecnológica, que é reproduzir som e vídeo, ainda separados, né? Antes era a reproduzir som, mas não tinha imagem, né? E vídeo. Então, as primeiras máquinas, elas reproduziam apenas o som. Depois apareceu a tecnologia de projeção de imagem e, em seguida, equipamentos que projetavam imagem e reproduziam som ao mesmo tempo. O exemplo, TV, a nossa TV, né? Então, a grande revolução no ensino de línguas começou com a invenção do fonógrafo. Nós vamos ver aqui objetos, né, de reprodução de áudio e vídeo. O fonógrafo. A grande revolução no ensino de línguas começou com a invenção do fonógrafo, por Thomas Edison, em 1878. Com a inovação tecnológica... Vamos ver aqui o fonógrafo. Aí veio o gramofone. Lindo, né? E veio a inovação tecnológica de gravação e reprodução. Até aqui eu só tenho reprodução de som. Mas aí temos o gravador. Isso para o ensino de línguas foi muito interessante. Por quê? Porque com a gravação foi possível levar para a sala de aula materiais autênticos. Como assim materiais autênticos? Tem um amigo meu que é espanhol. Eu vou fazer uma entrevista com ele sobre um tema qualquer e levo para a minha sala de aula e reproduzo para os meus alunos. Eles vão ter acesso, então, à audição, vão ouvir um nativo falando a língua na qual eles estão aprendendo, certo? Então, antigamente, o aprendizado de língua estrangeira era muito limitado. Por quê? Porque se aprendia, não sei se por falta de tecnologia, seja o real motivo, mas antigamente, ao aprender uma língua, você aprendia, na verdade, não a falar aquela língua, mas a traduzir texto e conhecer o vocabulário. Por quê? Porque era essa a finalidade, era traduzir textos escritos para a minha língua, para ter acesso a um determinado conhecimento. Naquela época, principalmente, era literatura poética. Literatura, né, de textos poéticos, não necessariamente textos científicos de estudos, até porque não eram todos que tinham acesso à escola naquela época, né? Então, o aprendizado de língua era para isso, para traduzir textos e conseguir fazer a reprodução na sua língua gramatical correta. E ter o acesso a muito vocabulário para eu poder, assim, conseguir traduzir com eficácia. Mas, com o advento do gravador, foi ampliando-se a visão. Agora eu posso ouvir o nativo e posso trabalhar com o meu aluno na prática da pronúncia. Embora que quando, né, na área, levando um pouco para a didática, eu sei que isso não é o foco de vocês, mas é conhecimento sempre bom. Se você for fazer um estudo da metodologia do ensino, que nós vemos que houve várias evoluções do ensino, desde o tradicional até chegarmos hoje no mais focado no aluno, na aprendizagem, no aprender a ser, no aprender a fazer, no aprender um aprender autônomo, né? Então, o ensino, a partir de ter um gravador e reprodutor de áudio, começou a focar a língua falada, sem, contudo, ignorar as descrições sintáticas, né? Sem, contudo, ignorar o conhecer a gramática, certo? Então, registra-se que o The International Correspondence Schools of Scranton, gente, é um nome inglês, dá um desconto, foi responsável pelo primeiro material didático gravado em 1902 e 1903. Quanto tempo? Estamos em 2003, então faz muito tempo. Então, esse instituto, essa Escola Internacional de Correspondência, ela é conhecida, foi registrada na história como a primeira escola a divulgar um material, né? A registrar um material didático, na verdade, gravado. Em 1930, os estúdios da Walt Disney produziram os cartoons para o ensino de inglês básico, dando início, então, ao uso de
filmes para o ensino de línguas. E aí o Walt Disney cresceu, hoje é né, uma grande empresa de vídeo, de produção de desenho animado e de filme. Mas o Walt Disney começou assim, né, utilizando os cartoons, que são os desenhos, para o ensino de idiomas. E assim começou a utilização do filme no ensino didático, né? Depois veio o gravador de fita magnética, na década de 40. Permitiu que os alunos gravassem, vou deixar assim a imagenzinha, né, porque eu não trouxe as figurinhas, né? Gravador de fita magnética permitiu que os alunos gravassem suas leituras e exercícios de repetição e avaliassem seu desempenho. Não tem aquela fita cassete básica? Eu já fiz isso, colocar num sonzinho e dar o play, o REC, né? O famoso REC, e gravar lá a minha voz para me ver cantando uma música. Mas isso era utilizado para aprender o idioma, né? Lembra o repórter antigamente, com aquele gravador na mão, fazer entrevista? Pois é, o professor, os alunos utilizavam para gravar e fazer a comparação, né? Já que tinham acesso ao material gravado. Então, o apogeu do material gravado aconteceu com a criação dos laboratórios, no final dos anos 50. Porém, não tiveram muito sucesso, por quê? Ainda havia uma visão muito tradicionalista no ensino de língua, e isso dificulta. Uma visão errada. Eu posso ter todo o meu aparato tecnológico, mas se minha visão e a aplicação desse ensino for equivocada, não vou produzir sucesso. E também a questão do próprio laboratório ser muito rígido, dificultar muito o uso, né? Uma dificuldade de uso. Certo? Outra tecnologia de áudio, dentro dessa tecnologia de áudio e vídeo, foi o rádio, que foi mais com ele se caracterizava pela transmissão em tempo real. Eu colocava o programa, digamos, 6 horas da manhã, nós temos o programa Aprenda Francês. Aí eu sintonizava lá na frequência e ouvia a professora explicando e ensinando francês, né? Só que é um pouco limitado, por quê? Porque o programa era em tempo real e só passava naquele horário. Se eu não estivesse naquele horário, não dava para eu continuar acompanhando, né? Então, depois de todas as evoluções, um novo recurso, aqui, gente, são mais o projetor, aquele que a gente vê nos cinemas, né? O cara lá com aqueles grandes filmes para projetar filmes. A TV, que veio aí, então, a união de áudio e vídeo, né? Que aí vieram os programas de televisão, Telecurso 2000, todo mundo conhece. As escolas de idiomas à distância ainda usam, né? Por transmissão satélite. Aí monta a sala com TV e aí transmite. Ou então num programa que a gente vê aquelas parabólicas de TV aberta, alguns canais são de ensino, né? TV Cultura, em alguns horários, tem de ensino. Tinha um programa muito famoso, que eu esqueci, que era para o ensino de inglês através da música. Era um programa de televisão. Depois dessas tecnologias todas, veio o computador. Gente, todos esses recursos, gravador, TV, rádio, microfone, computador, tudo isso vai estar no nosso laboratório de línguas. Por isso, para vocês entenderem o processo, né, do que os professores e alunos tinham acesso para aprender o idioma, para ver como é rico hoje, né, as possibilidades. Veio, então, o nosso famoso computador, que é uma ferramenta que tem gente que é um outro pedaço dela, né? Se não tiver, é tudo no computador. Tem gente que, no meu curso, por exemplo, se você entra na sala de aula, parece uma lan house. São vários computadores, cada um com seu notebook. A galera não leva mais caderno, só leva o bloco de notas. A professora escreve no quadro quando escreve, na maioria das vezes usa o data show. Aí o aluno vai, digita, né, escreve no bloco de notas as informações necessárias, salva no computador. Se ele quiser ter acesso online, ele envia por e-mail ou por um servidor online, tipo Dropbox, Google Drive, SkyDrive, né? Que aí ele pode acessar de qualquer lugar, mesmo que não esteja no seu computador. Isso é outra realidade, é outro mundo. Foi possibilitada através de quê? Do computador. E o computador surgiu por uma necessidade do governo militar americano. Era o interesse dele, para interesses militares. Para o ensino de línguas, ele foi utilizado, o computador, por primeira vez no projeto Plato, Programmed Logic for Automatic Teaching Operations. Olha o inglês da moça. Em 1930, na Universidade de Illinois. Então, aqui, trazendo para o nosso contexto de ensino de línguas, foi quando o computador foi utilizado por primeira vez, certo? Depois disso veio quem? A World Wide Web, a nossa famosa internet, em 1997. Gente, eu esqueci um 9 aqui, esquece. Mas é 1997, certo?
A internet, ela começou com 1.0. Nós sabemos que esse negócio de 1.0, 1.2, 2.0, 3.0 são versões melhoradas de um produto, correto? Assim também com a internet. Nós temos a 1.0, 2.0 e a 3.0. A 1.0 por quê? Porque os textos, tudo era apresentado para a gente de forma estática. As páginas não eram linkadas uma à outra, como a gente conhece assim. Não tinha aqueles montes de desenhozinhos, eu não tinha música, som e vídeo numa página, era só texto, certo? Só texto, então era estático. Depois a 2.0, não. 2.0, como tem aqui nessa figura, na 2.0 nós temos o Wikipédia. Professor de inglês que me corrija, não sei, gente, desculpa. Então, lá o que eu utilizo? Eu escrevo um texto informando sobre algo. Vou falar sobre o carbono. O que é o carbono, quando originou, os tipos de carbono, no que é usado, etc. e tal. Aí vem um professor ou alguém conhecido, vê o texto lá, meu texto falando sobre o carbono. Ela esqueceu de acrescentar a informação tal. Aí eu vou lá, entro e edito aquele texto. Por isso que em algumas situações um arquivo da Wikipédia não é tão assim, né, confiável. Por quê? Porque ele é editável. Mas ele é uma ótima prática para o ensino de línguas, porque eu posso pedir para o meu aluno colocar uma informação lá sobre alguma coisa e pedir para os meus outros colegas adicionarem, certo? Então, nesse apanhado aqui cronológico, nós temos informações da internet possibilitada já, claro, né, pelo computador, 1981, né, que foi quando a IBM anuncia o seu primeiro PC. Aí veio a Microsoft com a ideia do apontar e clicar, né, que trouxe o sistema operacional Windows com todas as suas ferramentas. Em 1987 veio a criação do programa aplicativo iPcard Hyperlink. Gente, não dá para ler direito. Mas o que acontece? É um prenúncio da internet. Eu acesso uma página, através dela eu clico em algo que me leva para outro algo. Depois disso nasceu a World Wide Web, a internet, onde todo mundo se conecta através do computador. É uma linha, um emaranhado de conexões mundiais, certo? Aí surgiu o browser, aí surgiu áudio e imagem na tela do computador, no browser, na internet, o Google, o santo Google, né? A Bíblia, a enciclopédia. Antes se perguntava assim, meu filho, mãe, como é que se escreve tal palavra? Pergunta para o Aurélio, né? Agora não, pergunta para o Google. Não sei o que, fazer pesquisa no Google, ninguém mais usa livro, entre aspas, né? Ninguém, entre aspas, claro. Livro não vai desaparecer, o livro impresso. Ele vai existir para sempre. Assim como todas as tecnologias que foram surgindo, a escrita, o vídeo, o fonógrafo, o gramafone, gravação. Como era um novo, as pessoas se sentiam ameaçadas. Uns tinham ânsia por conhecer e acessar aquilo, ter aquele conhecimento. Outros já tinham medo, se sentiam ameaçados, vai me substituir, e se for, etc. Né? E nessas situações que nós já temos conhecimento que sempre acontece. Mas falando sobre essa questão, né, de pesquisa, nós temos o Google aí, né, marca registrada em 1998. E depois disso, na Web 2.0, nós temos aí todas as possibilidades para o ensino de língua estrangeira, e que isso pode estar em acesso no nosso laboratório de línguas, claro, monitorado pelo técnico em multimeios e pelo professor. O uso do Orkut, que já é atrasado, ultrapassado. Na verdade, nessa fotinha devia ter quem? O Facebook, a maior rede social do mundo hoje, né? Quem não tem Facebook está fora do mundo. Fofocas todas acontecem no Facebook, informações, até que a gente aprenda a utilizar de forma mais acadêmica, né? Embora se use bastante, tem os grupos de estudo, tem os materiais que o professor disponibiliza. O professor quer encontrar aluno, mande uma mensagem no Facebook e você vai encontrá-lo, com certeza. O blog, o meu diário virtual, né? Tudo que é no virtual, nós temos uma imitação do real. O blog, o famoso blog, aquele que nós fazíamos, né, o escrito das nossas rotinas, aquelas coisas, interações que nos aconteciam. Hoje nós temos o blog. O professor utiliza, pede para o aluno blogar alguma coisa lá em inglês, em espanhol, e os colegas vão lá e comentam. O podcast, se essa videoaula que eu estou fazendo para vocês não tivesse imagem, só fosse o áudio, poderia dizer que é um podcast, porque é uma gravação de áudio MP3, no qual eu explico algo, falo sobre algo, um programa. Há vários programas na internet que são podcasts, tipo programa de rádio. Só que é um podcast porque eu posso baixar, eu posso ouvir várias vezes. Então, é interessante. O YouTube, infinidade de vídeos de todos os temas que nós encontramos no YouTube, seja lá do qual seja o meu interesse.
literatura, filme, língua, um determinado conteúdo de matemática, tantos professores que disponibilizam ótimos materiais, ou o professor que pode fazer também uma atividade com o aluno, fazer uma pequena curta sobre um livro famoso da literatura inglesa, ou do Shakespeare da vida. Então, né, é uma utilização tecnológica, né, do computador, através do computador, como ferramenta. Então, vamos agora para o nosso laboratório de línguas. Depois dessa viagem no tempo, vamos aí para o nosso laboratório de línguas, sua importância, entender mais sobre ele, né? O laboratório de línguas ele se constitui num espaço com equipamento de apoio ao processo ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras, línguas segundas e língua materna. Língua estrangeira é a língua que eu quero aprender, não é a minha. Eu quero aprender aquela língua, então eu vou aprender de forma o quê? Sistemática. Eu vou para a sala de aula, eu vou entrar num curso online, eu vou aprender aquela língua. Eu não nasci com ela, não adquiri aquela língua, eu aprendi. Então é uma língua estrangeira. Língua segunda é eu falo português e falo espanhol. Poderia ser, né, no Brasil ser assim, já que a gente está rodeado de 19 países que falam espanhol. 19 não, né, gente? Só 5 rodeados. Mas a nossa América do Sul é cheia de países. São 19 países, incluindo a América Central, que falam espanhol. Podia, no Brasil, falar espanhol, né? Ter segunda língua. Como em Paraguai, que é Guarani e português. Português não, gente. Mentira. Espanhol. No Brasil, podia ser, então, português e tupi. Português, tupi e espanhol. Já pensou? É demais, né? Então, Porto Rico tem o espanhol e tem o inglês. Por quê? Porque Porto Rico é um estado, pertence aos Estados Unidos. Então, lá eles também falam o inglês. Então, essa é uma segunda língua. Eu não aprendi na escola para conhecer. Eu adquiri com o passar do tempo. Aprendi, assim como aprendi o português, eu adquiri o espanhol, por exemplo. Eu caso com o espanhol. Meu filho vai ter 2 línguas, a portuguesa e a língua espanhola. Por quê? Porque ele vai aprender a minha e a do meu marido, em tese, certo? Língua materna é a minha língua de nascimento, aquela que eu nasci e aprendi e me ensinaram, é a língua na qual eu me comunico, é a minha língua materna. Isso é óbvio, todo mundo sabe, certo? Então, com a globalização, com os avanços tecnológicos, com essa necessidade de conhecer do outro e ter acesso a esse conhecimento, né? A televisão que traz nos programas cantores de não sei de país tal, uma novela que traz uma música, um programa de filmes que apresenta o filme, tem os personagens e tem os atores que eu gosto. E assim eu vou entrando em contato com outras línguas e vou me interessando pela cultura, vou me interessando por tudo mais. A internet, quando eu acesso, que é um mergulho, é uma imersão sem fim de informações que nós somos bombardeados todos os dias. Eu posso, daqui do Brasil, acessar um site lá da China, lá da Rússia, lá da Oceania, dos Estados Unidos, tudo pela internet. E então eu entro em contato, apresentada novas línguas. E é preciso. Hoje nós sabemos que quem não conhece uma língua estrangeira, não tem acesso, fica difícil. Em determinadas profissões, eu ter acesso. Meu diferencial não é mais ter uma língua estrangeira, é uma obrigação eu saber um idioma. O inglês, principalmente, que é uma língua que em todo lugar eu consigo me comunicar, né, em tese. Então, nós, por exemplo, Brasil, e agora com esses eventos, né, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, o Brasil vai sediar, estamos nós preparados para nos comunicarmos com todos esses estrangeiros que estão vindo. Tem até uma reportagem no Fantástico, uma série de programas que eles estão fazendo, né? O Brasil fazendo bonito. Eles trouxeram estrangeiros da Oceania, da Coreia, da Itália, dos Estados Unidos, da França. Creio que são 5 estrangeiros aqui, da Itália é um casal. E da Austrália são 2. Para cá, vamos ver nossos hotéis, os taxistas, os serviços, né? Os lugares de prestação de serviços realmente sabem se comunicar com esse povo que está vindo de fora? Então, nós precisamos, cada vez mais o Brasil está ficando em foco, na vez, né? Fora, as pessoas estão se interessando por vir. Uma hora ou outra nós estaremos nos confrontando numa situação de que temos que nos comunicar em outra língua. Então, por isso, há uma necessidade, por isso que o governo já tem a LDB, que traz o estudo de línguas estrangeiras, né? Obrigatória no ensino médio. O espanhol é obrigado, né? E o aluno tem o inglês.
Tem os PCNs que preconizam que o estudo de língua estrangeira não deve ser tratado como uma disciplina isolada no currículo, porque eu aprendo língua, não é só a língua, eu aprendo cultura, eu aprendo a geografia daquele país, a história daquele país, a literatura daquele país, os costumes, as produções científicas daquele lugar, porque conhecer uma língua é conhecer a cultura dela, né? Não é só conhecer o código, eu tenho que conhecer a cultura daquela língua. Então, se justifica, com certeza, plenamente a criação de um laboratório para o estudo de línguas, uma vez que o ambiente de um laboratório de línguas é propício, né, para o desenvolvimento cultural e o estudo mais aprofundado de uma língua. O professor ensina o conteúdo na sala de aula. Vamos praticar no laboratório de línguas. Sabemos que o laboratório de línguas é o quê? O laboratório, na verdade, qualquer que seja ele, de física, de química, de ciências, ele é um ambiente de experimentação. É um ambiente teórico-prática, onde eu vou colocar em prática ali tudo que eu aprendi de teoria. Não é isso? Então, é essencial, no aprendizado eficaz e efetivo de uma língua, o uso de um laboratório de línguas, porque lá eu vou praticar a audição. O professor vai me colocar frente a uma audição de uma música, de uma reportagem, para eu praticar meu ouvido, né? Exercitar meu ouvido no contato com aquela língua que eu estou aprendendo. Eu vou falar, eu vou gravar um diálogo, vou gravar um texto, vou gravar um poema, lendo naquela língua estrangeira que eu estou aprendendo, depois comparar com a língua do nativo, ver onde é que eu estou errando, o professor vai me ajudar, vai me avaliar. Vou escrever, acessar um blog, vou entrar num chat, a professora marcar um chat com alunos de escola tal lá nos Estados Unidos, no Arizona, sei lá, lá em Londres, lá em Madrid, uma sala de estudo, de contatos entre os alunos daqui, entram em contato com os alunos lá e vão se comunicar, onde eu vou escrever e praticar aquela língua. Acessar páginas e ver, fazer interpretações, né? O professor fazer atividades no qual eu tenho que interpretar aquilo que eu estou vendo, ler uma notícia de jornal, uma notícia de um diário, The New York Times da vida e tal. Então, o laboratório de línguas é essencial para eu praticar o aprendizado dessa língua, né? Que eu estou querendo. Então, como qualquer... O laboratório, ele é o quê? Passando aqui. É um ambiente, né, propício ao desenvolvimento cultural. Eu estudo aprofundado a língua que eu já disse. É um recurso didático-pedagógico, ou seja, é uma segunda ferramenta para o professor, como o livro, como o som que eu uso na sala de aula, como o pincel que eu uso lá no quadro, como um cartaz, como uma atividade lúdica. Tudo que eu utilizo para passar um conteúdo e um conhecimento para o meu aluno é um recurso didático-pedagógico. E o laboratório é um ótimo recurso didático-pedagógico. E ele tem por finalidade, como experimentação, trabalhar o conteúdo pedagógico com os alunos, trazendo os países da língua estudada para bem perto dos alunos. Somos aprendizes de quê? De alemão. Vamos, então, conhecer a Alemanha. Qual é a cultura do povo alemão? Qual é a vestimenta? Quais são os costumes? Vamos imergir, né? Através de um filme, através de um vídeo, através de uma página, através de um poema, através de uma música. Então, conhecer os seus costumes, sua cultura, situações do cotidiano. Entrar em contato, né? É a letra fazendo sentido para o aluno. É aquele conteúdo do livro fazendo sentido, se tornando realidade para ele. Então, como monta um laboratório de línguas? Como é? Qualquer laboratório de línguas, ele deve ser composto por o quê? Por cabines. Para quê? Para que o aluno tenha seu espaço particular para ele praticar. E assim, não sentir vergonha do amigo, do colega do lado. Ah, tá fazendo errado. Ah, não é assim. Ou porque é tímido demais. Então, numa cabine, num ambientezinho separado, para o aluno é mais fácil, ele se sente mais à vontade para praticar, né? E ali ele tem um momento de concentração para poder ter sua prática, né? A cabine, o som, que são os equipamentos, os recursos de áudio. Eu estou aqui só uma fotinha de som, mas são muitos mais que eu tenho de equipamentos de áudio, equipamentos de vídeo, né? Aqui são só fazer menção, certo? Mas um laboratório de línguas, assim, mesmo bem estruturado,
Além disso, ele tem um computador conectado a uma mesa de comando, com um computador central que armazena as informações e permite um fácil acesso ao material arquivado. Ele tem a mesa que deve ter equipamentos para amplificação, qualificação e distribuição de informação sonora, leitor e videolaser, CD-ROM, DVD e até VHS, porque nós sabemos que tem muitos filmes clássicos, filmes interessantes, filmes bons para serem utilizados em sala de aula, que não estão no formato digital ainda, estão no formato VHS. Então, é necessário que um laboratório de línguas tenha esse aparato. Monitores de TV, que devem ser distribuídos pela sala, para facilitar a transmissão dessas imagens. Então, imagine aí um estúdio de gravação de um CD, junto com um estúdio de gravação de filme. Não, estou exagerando, desculpa, calma. Não é tudo isso, mas quero dizer que o quê? Que é um aparato muito grande não, um bom aparato essencial para que se tenha um laboratório de línguas eficaz. Nessas fotos aqui, são duas, eu trago para vocês o quê? O da esquerda eu tenho aqui, são equipamentos de entrada e saída, ligados aqui ao computador, ligados a essas máquinas que vão fazer o quê? Vão fazer a captura das informações dos alunos e levar para a mesa central, no qual falei. Na mesa central vai ter um computador principal com o software. No caso aqui, esse laboratório de línguas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2... Tem o que, gente? Eu deixei de cantar, mas é 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 64 computadores, imagino eu, se eu tiver contado certo. Cada computador eu vou ter entrada e saída. Entrada e saída como? Microfone para entrada, fone para saída de áudio, né? E ali, de ótima qualidade, aqui o técnico vai estar acompanhando, né? O professor quer ter acesso aos arquivos que o aluno A8 gravou, para ele poder fazer a avaliação. Então, tá aí. Porém, é muito caro, né? Fazer um equipamento, preparar um laboratório desse com todos esses equipamentos. Eu tenho aqui a foto de um laboratório de línguas vazio e um lotado. Aqui nós podemos ver todas as cabines, cada uma com seu fone. Temos a mesa central, que no caso é onde fica o técnico em multimeios, porque ele tem um controle de tudo. O professor, nesse ambiente, por isso o técnico multimeios deve sempre estar no momento da aula do professor. Por quê? Porque o professor vai sanar as dúvidas dos alunos, vai acompanhar a prática dos alunos. O técnico é para quê? Funcionou, o fone não está funcionando. Eu não consigo acessar a essa página tal. O som não está legal, o microfone está chiando. É o técnico em multimeios que está ali para ajudar. Então, o professor é o que prepara a parte pedagógica e o técnico é o que prepara a parte de material e de estrutura. Aqui nós vemos os alunos, cada um na sua cabine, e temos aqui o professor, ou o técnico, não sei aqui, que não está bem especificado, controlando tudo, certo? E ali os alunos na sua prática. Então, nós temos aqui no laboratório de línguas, montar um laboratório de línguas com esse, como eu falei, com todos esses recursos, cabine, amplificador, VHS, TV e tudo mais que eu disse, né? CD-ROM, DVD, equipamentos de distribuição de informação sonora, amplificação e tudo mais, tem um alto investimento. Por isso, uma outra forma prática de se ter um laboratório de línguas seria a utilização do laboratório de informática. Nele eu vou precisar, claro, dos computadores, obviamente, utilizando nesse computador um software que traz tudo. Traz aí as aplicações para eu aprender e tenho acesso aí ao conhecimento de vários nativos. Aqui eu tenho fotos, né, de alguns softwares para aprendizagem de idiomas. Tem o Rosetta Stone, é muito conhecido, muito famoso, né? English Deluxe, Learn to Speak English Deluxe. Hello! Tem esse aqui, uma página de um software que é alemão. Aí você pode aprender aqui, né? Muitos idiomas para você aprender: alemão, chinês, francês, italiano, espanhol, holandês, sueco, russo. E o que eu preciso nesse laboratório de informática? Do microfone, do fone. Aqui nós já temos microfones com fone, né? Como eu estou mostrando aqui. Uma tela para reprodução de mídia, para o data show. No caso,
eu quero fazer uma webconferência com um professor lá nos Estados Unidos, fazendo um comentário sobre o ensino de idiomas numa capacitação com os professores. Ou eu entrei em contato com professora de português lá nos Estados Unidos e nós aqui estamos aprendendo inglês, vamos fazer um intercâmbio de informações, então uma webconferência. Então é essencial. Nós temos aí naquele ambiente, né, uma parte para projeção. Então vamos agora entrar no papel, nosso não, de vocês enquanto técnico em multimeios, né? Que vocês são o apoio para o professor nessa prática. É essencial que vocês estejam atuando diretamente no laboratório, como eu disse. Pois o professor cuida das questões pedagógicas, enquanto o técnico seleciona todo o material e prepara o equipamento para as salas de aulas. Dessa forma, o laboratório de línguas só vem a consolidar o trabalho é desenvolvido em sala de aula. O que acontece? O aluno é acompanhado pelo professor, que coordena todas as cabines, monitorando seu desenvolvimento nas atividades e tirando dúvidas. Além de colocar o aluno em contato com variadas pronúncias do idioma estudado, a abordagem comunicativa do ensino de línguas tem como propósito desenvolver o quê? A habilidade de compreensão auditiva com diálogos de falantes nativos da língua em estudo e preparar o aluno para o discurso espontâneo, além de treinar a leitura e a escrita. Como ouvimos, o aluno hoje, que aprende um idioma, ele deve ser capaz e ter a competência em todas as áreas, no ouvir, no falar, no ler, no escrever, né? Então, eu preciso desenvolver todas essas competências no meu aluno. Então, o meu laboratório auxilia nisso bastante. Dessa forma, o aluno com um laboratório de línguas, no qual, por exemplo, ele grava sua comunicação, sua pronúncia, ele pode o quê? Ele pode se autoavaliar no decorrer da aula, comparando as gravações de sua pronúncia com a versão original, digamos, no software, né, que coloca lá o diálogo para eu intervir. Eu comecei, gente, a estudar, fazer um curso de inglês. Fiz o módulo 1 e vinha o CD-ROM do livro, certo? Eu colocava o CD-ROM e tinha a questão da prática, de atividade, unidade 2, aí tinha as práticas, né? E numa das práticas eu gravava a minha voz. Era o diálogo. Eu podia ser ora a pessoa A, ora a pessoa B. E aí eu gravava, ouvia, depois comparava com o original. Isso foi muito interessante para mim, né? Mas aí eu tive que parar por rotinas aí maiores e me dificultou a vida. Então, é possível, então, o aluno fazer o quê? A comparação, a autoavaliação, né? A importância, né, é muito interessante que se tem as cabines, porque a privacidade das cabines proporciona ao estudante maior autoconfiança. Como eu falei, tem gente que é muito tímida, em sala de aula tem vergonha de falar, mas ele sozinho ali diante da máquina, ele possa se sentir mais à vontade, não tem ninguém lhe olhando, né? Então, possa proporcionar maior autoconfiança durante o aprendizado, além de permitir-lhe acompanhar o próprio desempenho, que se dará de acordo com o seu ritmo, né? Escolas de idiomas, por exemplo, a British and American, aquela que você aprende o inglês em 2 anos, em 1 ano, não, em 12 meses, né? 12 meses. Eles têm um laboratório de línguas. O aluno marca a aula e lá eles têm... Só que lá o laboratório de línguas dele é só de audição. Eles veem e ouvem, eles não falam, né? Então, não tem a prática do gravar, eles só ouvem e veem, né? E com essa questão dele aprender no seu ritmo, né, isso desenvolve o que? A habilidade de autoavaliar-se e autocrítica. Com esses recursos, o professor pode aplicar formas alternativas de avaliação e vocês, do técnico multimeio, são auxiliares fundamentais nisso. Porque, levando-se em conta o que eu disse, né, sobre o alto custo, por isso da importância de eu montar o quê? Voltando aqui, antes de dar o tchau, de eu montar o laboratório de línguas, mas eu posso utilizar o laboratório de informática, né? E por isso tem que ser criativo. Lembrando que, se o professor tiver uma visão tradicionalista, ele pode ter os recursos que tiver. O professor técnico multimeios pode estar ali a favor sempre, né? Mas se não tiver uma visão inovadora com relação ao aprender, vai ser difícil. Então, amigos, né, do curso técnico em multimeios, foi um prazer estar com vocês. Tenho aqui o meu e-mail, alinhepс20@gmail.com. Vocês estejam à vontade para mandar e-mail, fazer alguma pergunta relacionada, né, à nossa aula, alguma coisa que não ficou bem esclarecida. Eu posso, com certeza, lhes ajudar.